Vamos iniciar agora o estudo do Estado, Governo e Administração Pública. A disciplina é Direito Administrativo e o início do estudo dessa disciplina exige a análise das noções básicas de Estado, Governo e Administração Pública. Então vamos começar analisando esses conceitos fundamentais para a compreensão de todos os aspectos aí do direito administrativo. Comigo aqui, então a gente vai ter a noção ou noções básicas aí de Estado, Governo e Administração Pública. Nós vamos começar pela análise do Estado. Só que antes, a gente vai pegar aqui um resumo da teoria geral do Estado. Então você vai anotar aí, resumo da teoria geral do Estado. O resumo dessa teoria permite você comparar e compreender as noções de Estado, Governo e Administração Pública. Então, como é que funciona essa teoria? Essa teoria foi desenvolvida mais ou menos lá pelo século XVIII, por uns doutrinadores, estudiosos, conhecidos como os contratualistas. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a analisar a sociedade em que viviam mais ou menos no século XVIII e começaram a estudar e identificar as relações de poder que permeavam essa sociedade, que orientavam o convívio coletivo. Muito bem, lembrando que eu estou falando aí de mais ou menos século XVIII, lá na Europa, com os principais estados, Alemanha, França, Itália, muito bem. Então começou assim, olha, esses tais contratualistas começaram a perceber que estavam vivendo em coletividade. Ou seja, identificaram o óbvio, que os seres humanos, em algum momento, ninguém sabe quando ou onde, e isso não importa tanto aqui para a teoria, eles começaram a conviver em grupos de pessoas, em coletividades. E essa convivência em qualquer coletividade, inevitavelmente geraria o seguinte: um sujeito A, aqui dentro da coletividade, travaria uma relação com um sujeito B. Vejam que eu não estou tratando ainda de relação jurídica. Estou falando da relação entre duas pessoas, entre dois sujeitos. Como essas pessoas estão convivendo em grupos sociais, essas relações do tipo A e B iriam se multiplicar a centenas, dezenas e milhares à medida que a sociedade fosse se expandindo e se tornando mais complexa, mais densa. Muito bem. Então, essas relações do tipo A e B seriam inevitáveis aqui dentro de qualquer coletividade. E essas relações intersubjetivas entre dois sujeitos iriam se multiplicar a centenas, dezenas e milhares com o passar do tempo, à medida que a sociedade, a coletividade fosse se tornando mais complexa e mais densa, com mais pessoas. Muito bem. Esses tais contratualistas, eles detectaram algo muito importante, que dessas relações, uma parte dessas relações entre sujeitos iria descambar para isso aqui, olha. O sujeito A diz X é meu e o sujeito B diz não é seu não, é meu. Quando isso acontece, quando dois ou mais sujeitos estão disputando, conflitando por um único interesse, um ou mais interesses, isso é chamado de conflito de interesses. Dois ou mais sujeitos disputando um determinado interesse, um determinado bem. Muito bom. Esse conflito, de qualquer maneira, ele gera uma certa desagregação na coletividade, uma desarmonia. Então, a solução desses conflitos, desfazer esses conflitos, é algo fundamental para que as coletividades se perpetuem de forma harmônica, na harmonia. Muito bem. Então, assim que se estabelecesse um conflito qualquer, deveria se encontrar uma maneira de desfazer esses conflitos.
Porque a perpetuação, a permanência de conflitos entre sujeitos dentro da coletividade, em maior ou menor grau, gera uma desagregação. E isso pode gerar a dissolução da sociedade, isso pode levar às guerras e outros problemas de convivência. Muito bem. A primeira maneira detectada para solucionar esse tipo de conflito é a autocomposição. A autocomposição. O que é a autocomposição? É quando os próprios conflitantes, A e B, chegam a algum acerto, a algum consenso para desfazer o conflito. Então, como poderia ser feito isso? O sujeito A abriria mão de X e deixaria com B. Ou então o sujeito B abriria mão de X e deixaria com A. Ou então, ou A ou B, chegaria a algum tipo de acerto, de acordo, para que um deles ficasse com X ou parte de X, desfazendo assim o conflito. Porque mais importante do que ter X é manter a harmonia, o convívio, a paz na coletividade. Então, tem a autocomposição. Só que tem um detalhe. A autocomposição, ela tem duas características fundamentais. Ela é voluntária, ou seja, depende da vontade, do interesse, da manifestação dos próprios conflitantes, A e B, e ela é bilateral. Bilateral. Por quê? Porque se um dos conflitantes não quiser chegar a algum tipo de acerto ou acordo para desfazer o conflito, não se resolve por autocomposição. Autocomposição é os próprios conflitantes resolverem por si mesmos os conflitos, o conflito entre eles. Então, é voluntária, os próprios conflitantes buscam desfazer o conflito, e é bilateral, os dois têm de querer desfazer o conflito. Caso contrário, não resolve. Já ouviram uma frase conhecida que é assim, quando um não quer, dois não brigam. E essa é mentira. Essa frase é mentirosa. Se um quiser vai, e o outro não quer, vai brigar, porque o outro vai cobrir de porrada. Agora, essa outra frase é verdadeira. Vamos corrigir a frase aí. Quando um não quer, dois não vivem em harmonia. Se os dois quiserem, eles podem restabelecer a harmonia e desfazer o conflito. Mas basta um deles não querer para não se resolver o conflito pela autocomposição, ou seja, no bom senso, na harmonia, no acordo, no ajuste de vontades. Bom, o que os tais contratualistas perceberam? Que uma parte desses conflitos não estava se resolvendo pela autocomposição. Por quê? Porque um dos conflitantes não tinha o interesse ou não tinha a boa vontade de fazer um acerto com o outro para desfazer o conflito. Nessa hora é que os tais contratualistas, que desenvolveram a teoria geral do Estado, começaram a investigar, a pesquisar qual foi a maneira que eles encontraram para solucionar os conflitos que não estavam sendo resolvidos pela autocomposição. Para isso, seria necessário que alguém fora dos conflitantes tivesse o poder, a prerrogativa de impor uma solução, de resolver o conflito por eles, pelos conflitantes. Muito bem, foi aí que os tais contratualistas desenvolveram a teoria do chamado pacto ou contrato social. Pacto ou contrato social. Eles disseram o seguinte: todo indivíduo que passa a conviver em coletividade, aos poucos ele vai percebendo e aceitando a necessidade de abrir mão de parte de suas liberdades totais, aquelas liberdades totais que ele tinha quando vivia sozinho, só ele e o mundo, para se submeter a um conjunto de regras mínimas de convívio. Quando se está convivendo em coletividade, já não se pode fazer o que bem entender, o que bem desejar. Tem de se autolimitar para que se mantenha uma harmonia de convívio com os outros indivíduos. Então eles disseram, aos poucos os indivíduos começaram a aceitar essa ideia de que deveriam abrir
mão de parte de seus poderes para se submeterem a um conjunto de regras mínimas de convívio. Essas regras, elas não foram estabelecidas por outras pessoas. São regras racionais. Logicamente você percebe. É mais ou menos, se você chega numa igreja, num culto, você naturalmente, pela sua racionalidade, você percebe que se estão todos em silêncio, orando, rezando, você não vai sair gritando lá dentro. É uma questão de bom senso. Você aceita que já não pode fazer o que bem entender. Se fizer, vai contrariar todo aquele grupo de pessoas. Então, o seu bom senso, a sua racionalidade, faz com que você perceba que já não pode fazer mais qualquer coisa naquele grupo. E se fizer, gerará uma desarmonia dentro do grupo. Então, foi essa a ideia que fez com que os contratualistas dissessem: aos poucos, todos os indivíduos do grupo foram aceitando, foram aderindo a essa ideia de que deveriam se submeter às regras mínimas de convívio, ao bom senso de se dobrar a certos comportamentos que são necessários para a harmonia do grupo. Esse processo lento de aceitar essas normas básicas de convívio, eles chamaram de o pacto social. Ao aderir a esse pacto, todos os indivíduos passaram a aceitar em suas cabeças que deveriam se submeter a um poder, a algo que estava acima deles, para que eles pudessem viver em certa harmonia. Daí surge o tal pacto social. Muito bem, até uma tribo indígena, com quase nenhum contato com a civilização como nós a conhecemos, até essa tribo indígena tem essa lógica. Os índios aceitaram se submeter a uma certa regra ou certas regras de convívio para viver em harmonia. Só que tem um detalhe, esse poder a que eles estão se submetendo, se dobrando, quem é esse poder? Olha, esse poder, mesmo lá na tribo, não é o cacique. O cacique apenas é um dos índios que foi escolhido para exercer o poder. Mas, na verdade, o poder está na cabeça dos membros da coletividade que aceitam se submeter a certas regras de convívio. Bom, os tais contratualistas identificaram esse poder que vem da coletividade, que vem do pacto social, e deram a esse poder o nome de Estado. Reconheceram isso como sendo o Estado. Esse poder invisível que nós aceitamos em nossas cabeças e ao qual nós nos submetemos para vivermos em harmonia dentro da coletividade. Essa coisa poderosa é o Estado. E esse poder é exercido aqui para nós por um elemento chamado governo, que são os agentes e os órgãos de cúpula do Estado, tanto no executivo como no legislativo, no judiciário, os agentes e órgãos de cúpula que vão exercer esse poder. E o Estado, ele atua concretamente para realizar o interesse coletivo por meio de uma estrutura que a gente vai chamar de ADM, é a administração pública. Então, o poder que submete a todos é o Estado, que vem do próprio povo, da coletividade. O comando desse poder está nas mãos de membros escolhidos pelo próprio povo, que é o governo, conjunto de órgãos e agentes de cúpula nos três poderes. E a atuação concreta do Estado para realizar o interesse coletivo, essa atuação concreta, ela é feita pela administração para realizar o interesse coletivo ou público. Então, o resumo da teoria geral do Estado é assim, olha, os seres humanos passaram a conviver em coletividade, dessa convivência coletiva, eles foram aderindo à ideia de se submeter a uma ordem mínima de convívio, que é o pacto social. Essa ordem mínima de convívio que os submete faz com que eles se dobrem diante de certas regras. Isso dá origem a um poder chamado Estado. O Estado está sob o comando do governo, que são os agentes e órgãos de cúpula na estrutura do Estado. E o Estado se manifesta concretamente
por uma estrutura administrativa de órgãos, agentes e entidades para realizar o interesse coletivo. Bom, então agora a gente já tem uma bela noção do que é o Estado, esse poder invisível a que nos submetemos. O governo é quem está no comando e a estrutura da administração é quem vai executar concretamente as ações do Estado sob o comando do governo. Porque, na verdade, o governo comanda aqui a administração, ordena as ações que devem ser promovidas, concretizadas pela administração. Você aí está estudando para concurso para ser investido num cargo, numa função aqui na estrutura administrativa do Estado, que no nosso caso pode ser federal, a União, Estados, DF ou município. Bom, aqueles que nós elegemos para os cargos políticos, eles estão aqui, olha, no governo. Sob o comando do governo, que são os agentes políticos, os agentes e estrutura administrativa vão realizar o interesse da coletividade. Essa estrutura aqui de poder, ela está resumida no próprio artigo 1º da Constituição Federal. Porque o artigo 1º da Constituição, confira aí na sua Constituição aí. Olha, o artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil é o nome do cara. Diz: a República Federativa do Brasil constitui-se, é Estado de Direito. Ela é formada por União, Estados e municípios, mas constitui-se em Estado Democrático de Direito. E o parágrafo único do artigo 1º diz: todo poder, qual poder? O Estado. Todo poder emana do povo. Mas não é o povo que exerce o poder. Todo poder emana do povo, que o exercerá por meio de seus representantes eleitos, que é o elemento de governo. E se você der uma olhada no artigo 37 da CF, você vai encontrar a estrutura administrativa. Então, essa estrutura que eu esquematizei aqui, ela não foi inventada por mim. Ela foi desenvolvida lá pelos contratualistas, na teoria geral do Estado aí, e consolidada na nossa própria Constituição, lá no artigo 1º, artigo 18, consolidou esta lógica aqui. Agora, o Estado tem condições de resolver esse conflito. O Estado vai resolver o conflito por uma maneira que é chamada de heterocomposição. Na heterocomposição significa o quê? Basta um dos conflitantes pedir ao Estado para solucionar a controvérsia mediante uma ação judicial, ele pede ao Estado judiciário, ao Estado juiz, que o Estado vai dar a solução e vai impor a solução aos dois. Então, na heterocomposição, olha só, ela é voluntária porque o Estado juiz não atua de ofício. É preciso o Estado juiz ser provocado mediante uma ação judicial. Bom, e também tem um detalhe, ela é unilateral. Ela é unilateral. Porque basta um dos conflitantes requerer ao Estado juiz a solução, que o Estado vai dar a solução e tem poder para impor a solução aos dois conflitantes e assim desfazer o conflito. Mas, claro, a existência do Estado juiz, não retirou dos indivíduos a autocomposição. Se os indivíduos, numa colisão de veículo, numa batida de carros, se eles próprios chegam a um consenso, não há necessidade de buscar o Estado. Mas se a autocomposição não resolver, agora nós temos um mecanismo e alguém que é o Estado, algo poderoso que pode dar uma solução de fora, a heterocomposição. De fora dos conflitantes, ele vem com a solução. Para isso, basta que um dos conflitantes requeira a solução. Muito bem. Então, aqui está o resumo da nossa teoria geral do Estado. E você vai sempre pensar com base nesta lógica, que é a lógica que nos ordena, que nos organiza e que permite a existência do Estado, governo e administração para realizar o interesse coletivo. Nós concluímos aqui esse primeiro bloco, finalizando aí a teoria geral do Estado. E aí voltaremos no bloco seguinte
já para as definições, os conceitos de Estado, governo e administração pública.